Bom dia. Exatamente 8h15 da manhã. O dia nem começou, mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes. E aí, meus queridos, minhas queridas, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora para mais uma aula de Química. Hoje a gente vai aprender como funciona o deslocamento de equilíbrio em uma reação reversível. Eu gostaria de começar a aula de hoje com o exercício 23 da apostila, que fala o seguinte: o gráfico a seguir representa alterações nas concentrações das espécies N2, H2 e NH3 que estão em equilíbrio no instante T0, sob pressão e temperatura constantes. Aqui tem um gráfico de concentração por tempo, por instantes da reação, e você já pode observar que, desde o instante T0, as concentrações de todas as espécies permaneceram constantes. Então aqui, a partir de T0, a reação já está em equilíbrio. Aí o que acontece? Chega no instante de tempo T igual a 1, a concentração de nitrogênio aumenta, a concentração de hidrogênio dá uma diminuída e a concentração de amônia aumenta levemente. E após essa pequena perturbação, você pode perceber que as concentrações voltam a permanecer constantes. No instante de tempo T2, ocorre um aumento na concentração de H2 e, seguido disso, uma diminuição na concentração de N2 e um aumento na concentração de amônia. E a reação permanece constante, e assim vai indo. Certo? Então, esse é um gráfico que mostra como o equilíbrio químico pode ser afetado, pode ser perturbado, quando há a variação na concentração de alguma das espécies que está presente nesse equilíbrio químico. Claro, nessa questão a gente quer analisar o gráfico e responder que substância foi adicionada ao sistema em T1. Bom, em T1 foi adicionado o gás nitrogênio. Você pode perceber que estava constante, aí eu vim aqui, coloquei mais nitrogênio. Então o que vai acontecer aqui, nesse equilíbrio? Nós temos gás nitrogênio com gás hidrogênio em equilíbrio, com amônia gasosa. Amônia, saudades da minha professora de arte do 8º ano, chamava amônia, o nome dela era amônia, saudades da amônia, que legal. Bom, galera, eu sei que a substância adicionada aqui foi o nitrogênio, porque houve um aumento considerável da concentração dessa substância. Bom, a amônia aumentou também, sim, mas a proporção já é esperado que a amônia sofra um pequeno aumento caso adicione mais gás nitrogênio. Pense você aí na sua casa. Se eu adiciono mais produtos, se eu adiciono mais reagente, é provável que vai ter a formação de mais produtos. Por isso que ocorre um aumento na concentração de amônia. E observe que a concentração de hidrogênio dá uma diminuída, porque essa adição de gás nitrogênio ao sistema leva a um consumo maior de gás hidrogênio para que haja mais formação de amônia, certo? Então você pode perceber que a adição de nitrogênio causa alguns efeitos nesse equilíbrio químico, causa algumas variações nesse equilíbrio químico. Então o que a gente vai observar de variação no Kc, nesse instante de tempo, por exemplo, T igual a 1. Vamos pegar o T igual a 1 aqui, concentração de amônia. Lembrando que o Kc é produto sobre reagente. Show. Então, olha só, no tempo igual a 1, eu adicionei gás nitrogênio. Então, eu estou tendo um leve aumento na concentração aqui. Entretanto, há uma diminuição na concentração de hidrogênio.
e um leve aumento na concentração de amônia. Essas pequenas perturbações vão alterar momentaneamente a constante de equilíbrio, certo? Momentaneamente. Lá em T igual a 2, aqui ó, T igual a 2, o que está acontecendo? Está sendo adicionado gás hidrogênio. Então em T igual a 2, vou mudar aqui a cor da minha caneta, está ocorrendo um aumento na concentração de hidrogênio. E o que isso vai acarretar aqui nesse instante? Vai ocorrer uma diminuição da concentração de nitrogênio e um aumento na concentração de amônia. Portanto, você consegue perceber que quando a gente aumenta a quantidade de um reagente, ocorre um aumento na quantidade de produto, certo? Entretanto, o valor numérico da constante de equilíbrio, após o equilíbrio se restabelecer, permanece constante. Anote aí no seu caderno, nas suas anotações de equilíbrio químico, que a única coisa que altera o número da constante de equilíbrio é a temperatura. Certo? Se essas perturbações acontecerem sob temperatura constante do sistema, elas vão causar uma perturbação inicial, momentânea nesse sistema. Entretanto, após um certo tempo, o equilíbrio vai se restabelecer novamente, de acordo com o grau de equilíbrio, de acordo com a extensão da reação química. E, nesse caso, o valor do Kc permanece o mesmo. Por incrível que pareça, permanece o mesmo. Agora, se a reação é feita e muda a temperatura, aí muda também o valor da constante de equilíbrio, ok? Pois bem, essas alterações e esses deslocamentos no equilíbrio químico ocorrem e foram enunciados por esse francês simpático que está aparecendo para vocês aí, que era o Louis Le Chatelier. Ele estudou o equilíbrio químico, é considerado o cara que descobriu o equilíbrio, e ele enunciou o deslocamento do equilíbrio químico, que hoje é conhecido como princípio de Le Chatelier. Quando se provoca uma perturbação em um sistema em equilíbrio, este se desloca no sentido que tende a anular essa perturbação, procurando se ajustar a um novo equilíbrio. Legal, né? Quais são essas perturbações que podem acontecer em um equilíbrio químico? Temperatura, mudanças na temperatura, mudanças nas concentrações de reagentes e produtos e mudanças na pressão. Mudou alguma dessas variáveis, provocou alguma dessas perturbações, o equilíbrio vai ser deslocado e vai ter que se adequar a uma nova situação, vai ter que buscar uma nova situação de equilíbrio. Dessas variáveis, dessas perturbações, a única que altera numericamente o valor da constante de equilíbrio é o Kc. É a temperatura, é burro. É a temperatura. Beleza? Mas a gente vai estudar hoje esses três tipos de perturbação: temperatura, concentração e pressão. Então vamos lá. Eu não sei se você está vendo o escrito ativar o Windows. Eu não pirateei esse Windows, tá ligado? Que meu PC é novo, eu não ativei ainda essa parada. Mas enfim. Então vamos lá. Vamos começar com o efeito da temperatura. Para estudar esse efeito, eu separei a reação de síntese da amônia. Uma reação super relevante, a amônia é extremamente importante para o nosso desenvolvimento, principalmente para a indústria, pois ela é um gás de refrigeração muito utilizado em frigoríficos e em diversos sistemas de refrigeração mesmo, Então, cara, a galera produz amônia a monstro, assim, tá ligado? Os caras realmente produz muita amônia. Não tenho dado aqui, da produção de amônia no Brasil e tal, mas enfim, é muita amônia, tá ligado? Bom, então como que vai funcionar o efeito da temperatura? Aqui está o equilíbrio químico
E observe que eu forneci para você o ΔH. Não tem um número, mas você sabe que o ΔH da reação de síntese da amônia é menor do que zero. Mais especificamente, o ΔH dessa reação é igual a menos 92 kJ por mol. Ok? Então, ΔH negativo. Se o ΔH é negativo, a reação é exotérmica. Você já aprendeu isso com o Dani, aquele maravilhoso, que quando o ΔH da reação é negativo, é menor do que zero, a reação é exotérmica. Como aqui no equilíbrio a gente tem uma reação direta e uma reação inversa, a gente vai dizer que a reação direta é exotérmica. Bom, se a reação direta é exotérmica, a reação inversa é o inverso do exotérmico, que é endotérmico. Então a reação inversa é endotérmica. Sempre vai funcionar desse jeito? Bom, se a reação direta for exotérmica, sim, sempre vai funcionar desse jeito. A reação direta é exo e a reação inversa é endotérmica. Caso o ΔH da reação direta seja maior do que zero, aí é o contrário, né? Você tá ligado nisso daí, né, meu jovem? Muito bem. Então, o que é interessante de analisar aqui? Quando essa reação é feita, normalmente essa reação tem que ser feita sob condições baixas de temperatura. Não pode ser feita a temperatura ambiente, essa reação tem que ser resfriada para acontecer de uma maneira mais satisfatória, de uma maneira que produza-se mais amônio. Por quê? Quando a gente diminui a temperatura de um equilíbrio químico, esse equilíbrio é deslocado. O equilíbrio é deslocado no sentido exotérmico da reação. Escrever exo, né, vou abreviar, você sabe, né? Quando há uma diminuição da temperatura, ocorre um deslocamento do equilíbrio no sentido exotérmico da reação. Certo? Então, a ideia aqui é que essa reação se resfrie para que essa perturbação leve a uma maior produção de amônia. Os reagentes vão reagir mais e vai formar cada vez mais amônia até que chegue no equilíbrio. Certo? Agora, quando a gente aumenta a temperatura de um equilíbrio, numa reação em um sistema que está em equilíbrio, ocorre mais uma vez um deslocamento. Pô, não devia ter apagado tudo aqui, né, mano? Tá, nós, deslocamento. Só que esse deslocamento agora vai ser no sentido endotérmico. Certo? Lembra que endotérmico é aquilo que absorve calor. Então a reação que absorve calor, para ela vai ser melhor que a temperatura esteja mais elevada. Certo? Pense nisso que eu acabei de falar, reflita, né? Se quiser, volte o vídeo alguns segundos. Mas isso faz muito sentido para mim. Uma reação endotérmica, uma reação que absorve energia na forma de calor à medida que acontece, ou para acontecer. Então, nada mais justo do que, quanto maior for a temperatura, melhor vai ser para essa reação. Certo? Então, esse é o exemplo para a gente estudar o efeito da temperatura. Vamos para o próximo. Efeito da concentração. Olha, essa reação química está acontecendo agora, nesse exato momento, dentro do seu sangue. Esse equilíbrio químico é o que mantém a acidez do seu sangue mais ou menos constante. Com pH entre 7,45 e 7,35. Então o sangue é levemente básico, né? É muito levemente, é quase neutro. Certo? Então o que acontece aqui? O gás carbônico reage com a água para formar ácido carbônico, que se ioniza em íons H+, e íons bicarbonato. Caso você passe por um momento, né, onde você foi assaltado, ou então passou por um momento de muito nervosismo, uma crise de pânico, pode ser que você respire de uma maneira diferente, né? Pode ser que você inspire mais do que expire, né? Mais ou menos desse jeito bizonho que eu vou mostrar para você agora. Escuta aí.
Meu Deus, mano, parece um, sei lá o que, um pincher, tá ligado? Com asma. Enfim, se você aumenta muito a concentração de gás carbônico no seu sangue, o gás carbônico e a água vão começar a reagir com mais intensidade, com maior extensão, para formar ácido carbônico, que vai se ionizar e vai liberar o íon H+. Esse íon H+, é o responsável pela acidez das coisas. Ou seja, se você mantém muito gás carbônico no seu sangue, vai ocorrer um aumento da concentração desse reagente. Certo? Então, eu vou escrever assim, ó, aumenta a concentração do reagente. E nesse caso, quando aumenta a concentração de um reagente, o equilíbrio será deslocado. Vou escrever aqui assim, ó, deslocado aqui, porque eu só vou apagar ali e fica show de bola. O equilíbrio vai ser deslocado no sentido dos produtos. Ou seja, vai formar mais íons H+, e o seu sangue vai ficar mais ácido. É o que a gente chama de acidose respiratória. Já uma pessoa que passe por uma situação, principalmente de síndrome do pânico, onde acaba expirando muito mais do que inspirando, entende? Vou mudar aqui a cor da minha caneta. Vai haver uma diminuição na concentração de CO2, ou seja, vai haver uma diminuição da concentração desse reagente. Nesse caso, o íon H+ e o íon bicarbonato vão reagir mais para formar mais ácido carbônico, que vai formar novamente água e CO2. É como se essas moléculas vissem que está faltando gás carbônico lá do outro lado e decidissem reagir entre si, essas moléculas, essas espécies, né? Esses íons. Né? O que eu quero dizer com isso? Que quando diminui a concentração de um reagente, o equilíbrio é deslocado no sentido dos próprios reagentes, certo? Para dar uma amenizada nessa variação, nessa perturbação no equilíbrio químico. Ok? Muito bem. Uma outra reação, só para mudar, né, não ficar sempre no mesmo exemplo, é a hidrogenação do monóxido de carbono, que pode formar metano e água. É uma reação que ocorre em equilíbrio químico também. Nesse caso, caso a reação comece a acontecer em um sistema, dentro de um sistema, e esse sistema acabe absorvendo água do ambiente de fora, ou então que haja um aumento da concentração de água, um aumento na concentração de um produto, o equilíbrio será deslocado. O equilíbrio vai ser deslocado, vai ter mais água, então a água e o metano vão se combinar mais, vão reagir mais e vai formar mais reagente. Então, quando aumenta a concentração do produto, desloca o equilíbrio no sentido do reagente. Agora, caso essa reação vá acontecendo, vou mudar a cor da tinta, e eu coloque um agente dessecador, e eu coloque um agente desidratante dentro do sistema, alguém que consiga diminuir a concentração da água, vai ocorrer uma diminuição da concentração do produto. E nesse caso, quando diminui a concentração de um produto, os reagentes reagem mais e o equilíbrio é deslocado no próprio sentido dos produtos. Normalmente, quando eu quero fazer metano por meio dessa reação química, eu coloco um agente, uma substância que seja higroscópica dentro desse sistema. É higroscópica, mas também que seja inerte às outras substâncias. Que dela vai começar a capturar a água, vai diminuir a concentração desse produto. E dessa forma, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido dos produtos. Vai tender a formar mais metano, que seria o produto que eu gostaria de obter. Certo? Esse é o efeito da concentração. É bem fácil de compreender também. Não sei se você já viu esse galinho do tempo em algum lugar, é bem bonitinho, né? Eu não tenho um desse, gostaria muito de ter um na minha casa. Quem sabe esse ano, né, Dia dos Professores e das Professoras, está chegando, quase em outubro. Talvez eu ganhe, né? Quem sabe eu ganhe um desse de presente. Mas
esse galinho do tempo muda de cor, dependendo da umidade do ar. Então tem gente que fala assim, quando ele muda de cor é que vai chover e tudo mais. Essa mudança de cor funciona por meio de um equilíbrio químico. Olha que interessante. O cloreto de cobalto, que é a substância que fica na superfície desses galinhos, quando está hidratado com 2 moléculas de água é azul. Quando essa mesma substância está hidratada com 6 moléculas de água, ela fica rosa. Ou seja, em dias que está muito seco, ou seja, em dias que a concentração de água no ar é baixa, o galinho vai ficar azul, porque diminui a concentração desse reagente e o equilíbrio é deslocado no sentido dos próprios reagentes. Agora, em dias muito úmidos, onde a concentração de vapor de água é muito elevada no ar atmosférico, né? é maior, né, no ar, o galinho vai ficar rosa, porque daí vai ter um aumento da concentração desse reagente e o equilíbrio vai ser deslocado para o lado dos produtos, e esse produto seria rosa, certo? É uma aplicação do equilíbrio químico numa situação bem bonitinha, né? E o último efeito que a gente vai estudar hoje é o efeito da pressão. Eu separei essa reação química aqui, né, de oxidação do SO2 para se transformar em SO3. É um equilíbrio químico também. Observe que do lado dos reagentes nós temos 2 mols de SO2 e 1 mol de O2. Portanto, nós temos 3 mols de reagente. Do lado dos produtos, nós temos 2 mols de SO3. Como todas essas substâncias são gasosas, quanto maior o número de mols, maior é o volume ocupado por aquela amostra gasosa. Então, o volume dos reagentes nessa reação, pelo balanceamento, é maior do que o volume dos produtos. É uma reação que à medida que acontece, vai ocorrendo uma contração. Né? Olha que interessante. O que acontece nesse tipo de reação? O que a galera costuma fazer para aumentar o rendimento, para aumentar a quantidade de SO3 aqui? É aumentada a pressão. A pressão desse sistema é elevada, né? Nesses casos, em equilíbrios gasosos, em equilíbrios, né, que envolvam substâncias gasosas, o aumento da pressão vai deslocar o equilíbrio no sentido que apresenta menor número de mols, ou menor volume, se você preferir, né? Então observe aqui que o lado dos produtos tem número de mols menor do que o lado dos reagentes. Então o aumento da pressão nessa reação química desloca o equilíbrio no sentido dos produtos, que é o sentido que apresenta o menor número de mols. Certo? Agora, reagente maior do que o volume do produto. Agora, caso essa reação esteja acontecendo em equilíbrio e ocorra uma diminuição da pressão, o equilíbrio vai ser deslocado também. Eu não devia ter apagado tudo de novo, né? Mas nesse caso, vai deslocar no sentido que apresenta maior número de mols. Certo? Então, se essa reação ocorrer a baixa pressão, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido que tem mais mols de gás. Né? Nesse caso, nessa reação, é o sentido dos reagentes. Então, daí a reação é deslocada para o lado dos reagentes. Ok? São esses 3 efeitos que são responsáveis, foram observados por Le Chatelier e são estudados até hoje e deslocam o equilíbrio, causam deslocamento de equilíbrio. Os mares ficam mais ácidos justamente por isso. Se a liberação de CO2 é elevada, né,
pelas indústrias e pela queima de combustíveis fósseis e tudo mais, esse gás vai reagir com a água e vai formar ácido carbônico. Esse ácido se dissocia em H+, se ioniza, né? E bicarbonato. O bicarbonato pode liberar ainda mais um íon H+, certo? Então vai aumentando a concentração de íons hidrogênio na água do mar, né? E isso gera um aumento da acidez das águas. Resumindo, galera, ou seja, o que você precisa saber dessa ideia de equilíbrio, para entender o deslocamento, né? Temperatura, como que ela afeta o equilíbrio? Aumenta a temperatura, desloca no sentido endotérmico. Diminui a temperatura, desloca no sentido exotérmico. Como que você sabe qual que é o sentido endo ou o sentido exo? A reação química tem que estar escrita com o ΔH do lado dela. Ou tem que estar escrito ΔH maior do que zero, ou ΔH menor do que zero. Certo? Sem isso não tem como analisar o efeito da temperatura. Pressão. Quando aumenta a pressão, desloca para o lado com menor número de mols. Diminui a pressão, desloca para o lado com maior número de mols. E muito importante aqui, esse efeito é analisado para gases, equilíbrios químicos que envolvam gases. E por fim, podemos mudar a concentração de um reagente ou de um produto que participa do equilíbrio. Quando aumenta a concentração do reagente, desloca no sentido dos produtos. Quando diminui a concentração do reagente, desloca no sentido dos próprios reagentes. Com o produto é a mesma coisa. Se aumenta a concentração do produto, desloca no sentido dos reagentes. E se diminui a concentração do produto, desloca no sentido dos próprios produtos. Esse exercício envolve esses conceitos, certo? Eu deixo para vocês fazerem, né? Na próxima aula, daí a gente vai corrigir. Observe que você tem o valor do ΔH, certo? Então, provavelmente você vai ter que analisar a temperatura e tudo mais. Mas esse exercício está na apostila, cara, e é exatamente sobre o assunto da aula de hoje. Então, pausa o vídeo aí, tenta resolver, né, rapidinho. Se não conseguir, não tem problema, né? Depois a gente resolve juntos. Esses dois também fica para vocês, né? Observe aqui que aqui eu tenho o ΔH da reação negativo, exotérmica. E observe que às vezes o ΔH vem meio camuflado, ó. Aqui o ΔH, aqui a energia na forma de calor está representada do lado dos produtos. Isso quer dizer que está ocorrendo liberação de calor, ou seja, a reação é exotérmica, ΔH menor do que zero. A reação direta é exotérmica. Se a reação direta é exotérmica, a reação inversa é endotérmica. Esse é o esquema. Uma reação química bastante interessante, bastante bonita de ver e que envolve o equilíbrio químico é a reação do azul de metileno com destrose, que é um tipo de açúcar, e hidróxido de potássio. Tudo isso em meio aquoso. O azul de metileno, quando está na forma oxidada, apresenta cor azul. Entretanto, se ele entrar em contato assim, com a destrose e o hidróxido de potássio dentro de uma solução aquosa, né, em meio aquoso, ele pode oxidar a destrose e sofrer redução. O azul de metileno fica o que a gente chama na forma reduzida. Essa forma reduzida dele não apresenta cor, né, é incolor, né, no caso. Então o que acontece? Nesse vídeo você pode estar vendo, ó, a pessoa está adicionando o azul de metileno, né, que é azul, dentro dessa solução com destrose e hidróxido de potássio. Ao reagir, ao pingar o azul de metileno, você nota que a garrafa rapidamente fica incolor. Entretanto, ao agitar a garrafa, o que era incolor volta a ficar azul. E depois o que era azul volta a ficar incolor, cara. Olha que loucura, que doideira. Isso é mágica? Não, claro que não. Isso é demônio? Não. É Jesus? Seria? Não, também não. Isso é química, isso é equilíbrio químico e princípio de Le Chatelier. O azul de metileno incolor, que foi reduzido pela destrose em meio com hidróxido de potássio,
pode ser oxidado novamente pelo oxigênio do ar quando a pessoa agita a garrafa. Agitar a garrafa significa forçar o oxigênio a entrar em contato com o azul de metileno que está incolor. E, dessa reação química, o azul de metileno fica oxidado, fica azul. Né? Esse azul reage com a destrose, né, e fica incolor. Você vai lá e perturba esse equilíbrio, né, agitando a garrafa e formando oxigênio. Agitando a garrafa, fazendo ele reagir com oxigênio e formando o azul de metileno. Observe que quando para de agitar a garrafa, o azul de metileno volta a ficar incolor, certo? Isso também ocorre porque, parando de agitar a garrafa, o oxigênio sai da água, ou seja, ocorre uma diminuição na concentração desse reagente, o que leva esse equilíbrio químico a ser deslocado no sentido dos reagentes. Então vai haver uma tendência muito maior de quando a garrafa estiver parada e que o azul de metileno permaneça incolor. Certo? Super fácil de fazer essa reação química, né? Mas não é muito indicado fazer em casa, embora o hidróxido de potássio seja vendido nos supermercados e a destrose vendida em lojas de produtos naturais. Hidróxido de potássio é uma base forte, né? Corrosiva e tal, não deve ser manuseada aí, assim levianamente, né? Beleza? Mas é um exemplo interessante de equilíbrio químico, de umas reações legais aí para vocês verem. Esse vídeo está no canal Nile Red, que eu estou escrevendo em azul, só para tirar uma pira, né? Se você quiser, acessa lá. O bicho é brabo, o moleque é brabo, rapaziada. Beleza, gente? Então é isso, né? Dessa primeira parte de equilíbrio químico, a gente fecha hoje com o deslocamento de equilíbrio. Vão fazendo os exercícios desses da aula, né? Daqui a pouco a gente se vê no nosso encontro ao vivo, resolve juntos, tira uma pira e eu ainda quero mostrar mais algumas reações de equilíbrio químico que eu acho bastante interessantes. Valeu? Eu vou ficando por aqui, fique na paz, valeu, é nóis, fui!